Bom dia, Dia. bem-vindo todas as pessoas presentes. Meu nome é William, eu percebo que não tem nenhuma pessoa com deficiência visual, mas só para caráter informativo, geralmente quando inicio, eu falo primeiro fora do microfone, quando eu estou usando o microfone, dependendo do quantitativo de pessoas, a gente usa, para que as pessoas cegas possam identificar o ponto que eu estou. Quando eu falo bom dia e vou me apresentar. Meu nome é William, eu tenho 38 anos, sou um homem negro de pele clara, tenho cabelos pretos, comprido, cabeça, a lateral da cabeça é raspada e é amarrado com uma piranha no meu cabelo, é amarrado com a piranha. Eu tenho uma barba preta, fechada, um piercing no septo e uso brincos de argolas feitas de tricô azul marinho bem grandes. Estou usando uma blusa preta, uma calça jeans e um suspensório que só tá um lado pendurado, ele também é preto. Eu me apoio em uma bengala preta e tenho a mobilidade bem reduzida do lado direito da mão, do braço direito, com algumas cicatrizes no braço. E o meu braço esquerdo ele tem tatuagem de uma mulher negra com um turbante. Geralmente eu não gosto nos eventos de me descrever. Eu prefiro deixar para as pessoas que fazem essa função. Geralmente tem um audiodescritor, dependendo do evento. Então eu deixo para essa pessoa. Outro dia eu estava no evento, na Conferência Nacional de Cultura, e a gente começou a se apresentar e foi sugerido isso. Deixa o profissional fazer a descrição. E aí muitas pessoas, não, cada pessoa tem que fazer a sua própria, porque é melhor, é mais original. Então, assim, cada pessoa pensa de uma forma diferente. Mas o time que teve o argumento, que defendeu o argumento de fazer, venceu. E a gente passou 2 horas, todo mundo se descrevendo e não teve reunião. Acabou o tempo e todo mundo foi para casa e a gente não cumpriu o objetivo. Então, às vezes, para a gente não cair nesse lugar, tem, tem que ter alguns cuidados, né? E eu penso que esse é um que a gente pode pontuar. Fui convidado pelo projeto Nativas para falar sobre ações anticapacitistas. Na minha formação, eu sou formado em recursos humanos, trabalhei há algum tempo, há 5 anos eu estou afastado do Instituto Marista, mas trabalhei na formação de pessoas com deficiência, no recursos humanos do Marista. Sou intérprete de formação, audioescritor. Sou artista, pessoa com deficiência também, deficiência física, né? Trabalho em projetos com acessibilidade cultural, consultoria, várias ações. E tenho muito orgulho de falar que participei, a convite da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para participar do primeiro curso, enquanto colaborador, de acessibilidade cultural do Brasil, que iniciou na UFRJ, e um dos polos, para nossa tristeza, um dos lugares que a gente trabalhou na última edição, no último curso, foi dentro do Museu Nacional. E a gente 2 semanas trabalhando lá direto, volta para casa e quando chega em casa liga a TV, o museu pegando fogo. Então, assim, é uma lembrança que eu tenho, mas um orgulho muito grande de ter fazido parte, estado naquela equipe naquele momento e ver se era aquela história. Um pouquinho da minha história que tem uma imagem do William, do Mano W. Não dá para falar de ações anticapacitistas sem contextualizar, penso. Então, quando a gente fala de ações anticapacitistas, a gente está falando do capacitismo. O capacitismo ele está totalmente ligado a um julgamento que se faz às pessoas com deficiência. Então, primeiro, acho que eu penso que a gente tem que entender quem são essas pessoas com deficiência. O que é deficiência, né? E o que é acessibilidade, que tanto se fala para essas pessoas.
para a gente poder tentar entender melhor esse contexto. Bom, as pessoas com deficiências, elas existem em muitos lugares e já se fala, já se mapeia, já se estuda a condição dessas pessoas há muitos anos. Num processo histórico, a gente teve momentos que essas pessoas eram vistas como pessoas sem almas, pessoas que merecem um castigo por estar nessa condição. Em outro momento foram vistas como deuses, que por algum entendimento de uma época, de um povo, se olhava e falava, eles têm uma conexão, eles são privilegiados, eles são assim porque eles têm uma outra conexão, por isso foi tirado parte. Mas no geral, a gente entende que pessoa com deficiência, né, é alguém que tem um impedimento a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, de diversas as formas, né? E elas, num contexto social, elas interagem, elas estão diante de diversos tipos de barreiras todos os dias da sua vida. E aí essas barreiras ou limitações, elas bloqueiam, elas atrapalham a sua participação plena na sociedade. Nós temos uma legislação que traz essa definição melhor, para quem quiser pesquisar, no artigo 1º da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse foi o primeiro documento internacional que o Brasil assinou e assumiu o compromisso. E a partir desse documento, da Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, surgiu em 2015, no governo da presidenta Dilma, a LBI, a famosa Lei Brasileira de Inclusão, que também traz a definição, porque a gente entende que a LBI ela é um aperfeiçoamento da convenção, ela é um resultado da convenção. Após o Brasil assinar a convenção, começa a se trabalhar pela LBI, a criação da Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, uma lei recente. Bom, falando de pessoa com deficiência, é importante a gente entender que existe dois modelos de análise do indivíduo. O modelo biomédico, que ele olha para a pessoa e diz, ela tem uma lesão, e essa lesão ela causa barreiras na pessoa, ela perdeu a mobilidade das pernas. Então, tem uma barreira e aí limita. Então, assim, esse limite é um discurso assim, sempre focado na doença, na patologia. Perdeu o movimento das pernas, precisamos curar. Essa pessoa precisa de uma assistência, ela precisa de uma tutela. Esse sempre é um olhar do médico, um olhar clínico. E aí se vem, precisamos de um tratamento, precisamos de um cuidado, precisamos resolver essa situação. Então o médico vai pesquisar, vai entrar no movimento de criar mecanismos, protótipos, para tentar atender melhor essa pessoa. Nesse slide aqui, a gente coloca problema igual o indivíduo deficiente. Então a gente entende que esse é o modelo biomédico, quando olha a pessoa com deficiência. É um problema igual indivíduo deficiente. Só que dentro dessa realidade, quais são os desdobramentos que se tem com esse olhar? A gente tem assistência social. Esse indivíduo precisa de assistência social. Não anda, não fala, não vê, não decide. É um caso médico. Precisa de cura, de cuidados, profissionais de saúde, terapeutas especialistas, assistentes sociais, hospitais, transportes especiais, escolas especiais, emprego protegido. Não pode ser demitido. Precisa ser um emprego que se adequa dentro dessa realidade. Instituições especiais. Então entra dentro dessa realidade visto do modelo biomédico, né, que ele está aí
e você pode até pesquisar, você vai encontrar ele. Só que aí, em 1970, começa a se pensar um novo modelo, que é um modelo social. Um modelo que a gente não enxerga o indivíduo da mesma forma. A gente pensa no indivíduo enquanto indivíduo. E pensar no indivíduo enquanto indivíduo, a gente muda o problema é a pessoa com deficiência. E começa a pensar, o problema é a sociedade causadora de deficiências. Dentro desse modelo social, a gente vê que a sociedade, ela causa as barreiras. E não o indivíduo é o problema, mas a sociedade, ela tem um problema porque ela causa as barreiras. Então, esse modelo ela vai sempre apontar para a sociedade. Tem falhas nas atitudes, tem falha na estrutura, tem falha na cultura, que cria mais barreiras, né? E permite que as pessoas não se desenvolvam, não participem, né? E viola os direitos humanos. Nesse caso, do modelo social, a gente tem a concepção dos direitos humanos como ponto importante, né? E aí entra na discussão no campo político, no campo social, precisamos de direitos. Problema igual sociedade causadora com deficiência. A gente vai ter outro olhar trazendo direitos humanos básicos são negados, o indivíduo não tem. Acesso limitado aos serviços de saúde adequado. Se você tem uma pessoa com deficiência, ela precisa ter acesso à saúde de qualidade e acesso para ela poder ir, acesso para ela entender, para ela ter o tratamento. Quando isso não acontece, ela pode ter uma infecção urinária, por exemplo, isso se agravar por falta de cuidado, falta de tratamento e falta de acesso a isso, ela pode chegar a óbito. Ela pode, o estado dela clínico pode ser potencializado. Então, a gente pensando, quando começa a pensar esse olhar, a gente começa a ver os problemas na estrutura. Acesso limitado à educação. Não sabe ler, não sabe escrever, não consegue falar, expressar o que sente, não é porque é pessoa com deficiência. É por acesso limitado à educação, acesso limitado à oportunidade de emprego, a falta de oportunidade de autodeterminação, participação de tomada de decisão. Aqui, nesse ponto, eu começo a trazer uma frase que muito é falado pela comunidade de pessoas com deficiência, e essa é uma fala internacional. Nada sobre nós sem nós. Porque a participação de pessoas com deficiência nos espaços, inclusive de decisão sobre elas, por muito tempo não pôde ter a participação delas. Então, logo, quando não tem a participação delas, são outras pessoas decidindo por elas. Então, elas não têm espaço nesses lugares. Elas são excluídas das atividades sociais. Então, se você tem um evento de recreação, atividade esportiva, qualquer que seja a atividade, essa pessoa não vai participar. Ela não participando, a sociedade não convivendo com essas pessoas, são criadas leis, e essas leis são totalmente discriminatórias. Então, dentro desse olhar, a gente vê que o modelo social, ele é o oposto do outro modelo. Do outro modelo, ele quer curar, ele enxerga como um problema a situação, e esse problema, e esse outro olhar, ele já passa por outra perspectiva. A sociedade é igual ao problema, porque é ela que causa as barreiras para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, independente da condição de pessoa com deficiência, seja ela física, intelectual, ela pode participar da sociedade de igual com as outras pessoas, desde que a sociedade não seja a causadora de deficiência, a causadora das barreiras. Bom, para a gente entender melhor, eu gosto muito dessa conta aqui, que é uma conta onde a gente faz assim. A gente tem uma limitação, e essa limitação é de nível 5. Uma limitação funcional de nível 5. E a gente tem um ambiente
que tem barreira nível 5. A gente vai ter uma deficiência de 25. Uma limitação de 5, funcional. Com a barreira no ambiente de 5, a gente vai ter um nível de deficiência de 25. Se a gente tem uma limitação funcional da pessoa de nível 5 e a gente tem um ambiente com barreiras em nível 2, a gente vai ter 10 em deficiência. Se a gente tem uma limitação funcional da pessoa 5 e a gente tem um ambiente com 0 barreira, a gente tem 0 deficiência. Mas eu não entendi. Vamos supor que eu trabalho num espaço e todas as reuniões acontecem no primeiro andar ou no segundo andar. E o elevador está quebrado. Eu uso cadeira de rodas, a minha limitação é 5. O elevador está quebrado, limitação 5 do ambiente. Então eu vou ter 25. Eu não vou conseguir acessar o espaço para participar das reuniões. Eu não vou conseguir exercer o direito, não vou conseguir opinar, não vou ajudar a construir, não vou conseguir fazer parte daquilo. Então, enquanto o ambiente não elimina as barreiras, seja o elevador, seja o banheiro, seja o intérprete de Libras, qual seja a barreira, enquanto ele não torna a barreira 0, eu não consigo fazer parte igualmente, eu não consigo participar. Logo, o grau de deficiência vai ser definido não apenas pela barreira, pela limitação funcional, mas sim pela barreira do ambiente, a barreira criada pelo ambiente. Tá aberto, se alguém dizer, opa, só uma coisa que eu pensei, não gastei, não deixei ver, vocês podem segurar aí, daqui um pouco a gente volta no ponto. Bom, tem uma diferença, claro, tem gente que sempre questiona, mas eu não tenho deficiência, eu tenho mobilidade reduzida. A mobilidade reduzida ela pode ser em diversos contextos, em diversas pessoas. Uma pessoa obesa ela pode ter a mobilidade reduzida, uma pessoa gestante, uma pessoa idosa, uma pessoa que quebrou a perna e está temporariamente com a mobilidade reduzida. Então você tem sempre essa diferença. Quem tem uma perda permanente e quem está numa situação temporária. Mas também tem a questão de pessoas que em algum momento ela vai estar com a mobilidade, está definitiva agora, mas não vai se enquadrar num quadro de pessoa com deficiência. Uma pessoa obesa, hoje, por exemplo, ela não é uma pessoa com deficiência, mas é uma pessoa com mobilidade reduzida. Quando a gente pensa em desconstrução das barreiras, a gente pensa também em atender as pessoas com mobilidade reduzida. No caso de uma pessoa obesa, ter um assento para essa pessoa chegar e no espaço ter um assento para essa pessoa é pensar em eliminar uma barreira. Pensar em ter um espaço onde uma pessoa que tem uma criança de colo, um bebê, para se trocar fralda, é eliminar uma barreira para essa pessoa. Não necessariamente essa pessoa tem uma mobilidade reduzida, mas ela tem uma necessidade específica ser atendida. E às vezes, por não ter esse atendimento ou espaço onde ela pode solucionar a situação dela, ela deixa de frequentar o espaço. Então, quando a gente começa a pensar no espaço e a gente, no espaço, a gente podendo ter ações que possam mudar ou que possam receber, deixar em condições que as pessoas participem, tá trabalhando isso também.